falar de WhatsApp? Pois bem, essa semana eu passei por uma experiência surreal. O meu WhatsApp foi clonado e eu, obviamente, que quando eu percebi, eu fiquei apavorada. Não tanto em relação a mim, mas também em relação aos meus amigos, porque eu fiquei imaginando, de repente essa pessoa tem acesso a nomes e a telefonemas que de outra forma ela não teria e eu tô sendo a causa disso. Muito bem, então a primeira providência que eu tomei foi deletar o meu WhatsApp. Bom, enquanto isso estava acontecendo, eu estava super atrapalhada. Quem me conhece sabe que eu posso ser muito atrapalhada. Eu recebo uma mensagem no Messenger, assim, de um amigo que eu pessoalmente não tenho nada contra, aliás, ao contrário, querido, e dizendo assim: você me bloqueou no seu WhatsApp? Então tá bom, eu não quero mais falar com você. Fui! Eu fiquei injuriada. Falei, gente, eu não tô acreditando que isso está acontecendo comigo. Eu tô aqui num sufoco danado e uma pessoa se apoia no WhatsApp como se aquilo fosse absolutamente a única verdade que existe nesse mundo. Muito bem. Aí eu, depois de resolvido, né, a minha questão, eu comecei a pensar. Bom, de fato, o WhatsApp, que é um meio de comunicação, né, é uma ferramenta que ela fantástica, na medida em que ela amplia a nossa capacidade de comunicação, ela nos permite falar com um número de pessoas que de outra forma não seria possível, ela tem a favor de si uma velocidade fantástica, mas em contrapartida, o que se sabe é que ela está distanciando de alguma forma as pessoas. Por quê? Primeiro, os textos são muito breves, cada vez mais breves. E que, ou quando são longos, as pessoas não se dão o tempo de ler, né, de tentar entender aquilo que está sendo dito. E que, portanto, decifrar a comunicação, ou seja, você entender aquilo que está sendo falado, está se tornando cada vez mais difícil. Eu fui procurar uma pesquisa e descobri uma pesquisa muito séria que diz o seguinte: se você, por exemplo, manda um e-mail para alguém, as chances de você ser mal entendido é de 80%. Agora você imagina o seguinte: as empresas e nós mesmos baseamos uma boa parte da nossa comunicação em e-mail, quando na verdade o que se sabe é que é uma ferramenta muito frágil, quando a ideia é passar uma mensagem que seja correta, que seja precisa. Mas não se preocupe. Se você usar o WhatsApp, que também, por exemplo, é usado nas empresas, a sua margem de ser mal entendido é só de 78%. Então, quando eu penso que nós nos comunicamos por WhatsApp, porque ninguém mais procura falar no telefone, nós estamos correndo o risco de ser profundamente mal entendidos. Mas, se você opta pelo telefonema, por exemplo, por usar o seu celular, as chances de você, por exemplo, ser mal entendido e ter um ruído de comunicação diminui para 53%. Por que isso? Porque quando você fala ao telefone, se soma aquilo que você está dizendo, a cadência da voz, a forma como você está falando, a respiração, as entonações todas, né, que são e também a ideia, a possibilidade de, se você não entender o que está sendo dito, você chegar para a pessoa e dizer assim: olha, você pode repetir? Eu entendi mesmo. Ou então, você pode me explicar melhor isso que você está tentando me dizer? Coisa que nas duas outras ferramentas isso não acontece. Muito bem, agora, se você não quiser ter nenhum risco de comunicação, ou melhor, um risco muito baixo, que é só de 37%, é melhor você falar pessoalmente com a pessoa. Então, esse papo de discutir coisa por WhatsApp, por e-mail, não. Procure encontros onde você vai poder olhar olho no olho, você vai poder ver fisicamente o menear, né, todos os movimentos corporais que essa pessoa faz. Você vai poder ver as expressões faciais que essa pessoa faz, que
São mais de 1000 possibilidades de combinação entre levanta a sobrancelha, abaixa a sobrancelha, enruga o nariz, abre a boca, né? Sei lá, todas essas possibilidades. Quando você soma tudo isso e ainda a ideia de que você pode chegar para a pessoa e dizer assim, eu não estou entendendo o que você está falando, e usar um tom de voz mais aproximativo, mais gentil, bom, aí fica fácil de entender por que a gente não deve abandonar os encontros cara a cara, olho no olho, deve dar um peso menor para o WhatsApp e perceber que existe possibilidade, sim, uma grande possibilidade de você ser mal entendido, e o e-mail não preciso nem dizer. Seja como for, no momento em que nós estamos buscando viver melhor, viver uma vida politicamente mais correta, mais cordial, eu acho que vale a pena dar o peso certo para as ferramentas de comunicação que nós estamos usando. Não esqueça de dar o like e se inscrever para você poder receber os nossos vídeos.